filho do irmão Eloy Gonçalves, né? Um dos nossos anciãos. Eu acho que é o maior ancião da igreja, né? Irmão Eloy já tem mais de 90 anos, né, Daniel? Abre o microfone, Daniel. Aí. Ô, Alfredo, espera aí, só um minuto. Irmão Alfredo vai relatar para a gente. Aproveita que ele está com a palavra aí. Estão me ouvindo? Sim, Alfredo, pode falar. Você perguntou se o papai tem quantos anos? 90? Já tem mais de 90? 91. Aí, tá vendo? 91. Um ano. Esse ano faz 92. Ele está regulando idade com uma outra irmã da nossa igreja, né? Que não tem vindo também, não tem podido vir, que é a irmã Zilda. A irmã Zilda também está no caminho de 92 para 93 anos. Em 92 ele é de agosto, 10 de agosto. Ah, é 10 de agosto? Ah, tá. 10 de agosto. Tá bom? Verdade. Mas bom, ele está bem. Ele está bem. Graças a... Ele também, eu falei com ele que eu ia estar na live com os irmãos, e ele mandou um abraço para os irmãos. Ele está desejoso de vê-los também. Eu até perguntei a você o horário de novo, se está reunindo de manhã, porque vou ver se faço um esforço para ele poder ir, entendeu? Pelo menos uma vez, de vez em quando ele tem que ir lá, porque ele sente muita saudade. E aí eu vou ver se eu vou tirar um domingo pela manhã, vou com ele lá. Tá bom. A gente agenda um dia para você falar na escola dominical. Você leva aí. Isso. Tá bom. Tá bom. Um abraço. Pode falar. Pode continuar agora a mensagem. Então tá. Então eu quero agradecer aos irmãos a oportunidade, em primeiro lugar. Quero também ter um motivo de gratidão para os irmãos nas suas orações também agradecer. Eu estou aqui na casa do Renato, né, do meu filho mais novo. Ele, há um mês atrás, ele teve uma hemorragia digestiva, ficou muito mal, com uma úlcera que surgiu de repente, talvez por causa de algum medicamento e outras complicações. Mas, graças a Deus, Deus o livrou e ele está se recuperando bem. Agora já está bem melhor. Nos primeiros dias estava muito fraco, muito mal, mas Deus tem abençoado ele, e eu gostaria que os irmãos também agradecessem nas suas orações, né? Continuasse orando e também agradecesse pelo livramento que Deus tem dado, pelas bênçãos que Deus tem dado a ele também. Tá bom? Eu estou aqui na casa dele e aí eu estou aproveitando para colocar esse pedido aí para os irmãos. Também orar pela minha família lá, meu sogro, que teve aquele AVC, nós estamos tendo um pouquinho de trabalho com ele lá, cuidando dele na cama, mas Deus tem dado força e, graças a Deus, nós estamos superando todas essas coisas, mas precisamos sempre do apoio das orações dos irmãos para a gente continuar resistindo e prevalecendo sobre as lutas. Tá? Mas no mais está tudo bem, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, tem sempre está presente conosco, e nós não temos do que reclamar, não. Nós só precisamos de força, e isso eu sei que o Senhor nos dá, nos fortalece, e os irmãos orando, com certeza, isso ainda nos fortalece mais ainda. Eu essa semana, meditando na palavra, né? Talvez até já tenha pregado, já tenha falado com os irmãos sobre esse texto. É um texto que fala muito comigo, eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, que é 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. É um texto muito, muito profundo. Acho que ele tem algo muito, muito grande para nos acrescentar. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite esta passagem de Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 5, eu vou ler até o versículo 11. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11, que diz assim: E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança,
e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É muito importante essa leitura que a gente fez do apóstolo Pedro, por duas razões, né? O apóstolo Pedro nós conhecemos na história bíblica a sua conduta, o seu temperamento, né, no início, na convivência com Jesus, como ele se mostrou um homem bastante impulsivo, fez promessas que não conseguiu cumprir, falou que não abandonaria Jesus e abandonou. Depois era assim de um espírito assim muito impetuoso, muito impulsivo nas suas ações, desequilibrado, né? Ele sentia e agia sob o impulso do sentimento. A gente vê que ele cortou a orelha do soldado, ele tinha algumas perguntas que ele não concordava, ou ele queria ter uma resposta mais rápida das coisas. Então, ele era assim, um homem que parecia bem desequilibrado ainda naquele tempo. E quando a gente vê o apóstolo Pedro escrevendo a sua carta, já num tempo em que ele atingiu uma maturidade espiritual, em que ele foi abençoado por Jesus, como foi prometido a ele, né? De ser tratado, de ser cuidado, né? De se converter, de fazer essas mudanças. Então, a gente percebe nesta carta como Pedro valorizou aquilo que ele recebeu de Jesus Cristo, né? Uma das coisas que eu acho assim, que é importante a gente comentar, já que a gente está numa reunião em que a gente está estudando, né? Está falando da palavra mais num contexto assim de estudo, que é para a gente analisar aquilo que a gente está lendo, né? Eu acho muito interessante que quando, lá em Mateus, o Senhor fala com Pedro, Mateus 16, versículo 19, ele fala que ele daria as chaves do reino a Pedro, né? E é claro que não é só a Pedro, né? A gente entende perfeitamente que Pedro é uma referência, a gente sabe que ele é um líder, ele foi chamado para isso, o Senhor o colocou dentro de uma responsabilidade, né? Talvez pela sua postura, pela sua idade também, e colocou ele como um exemplo para que ele também cuidasse dos seus irmãos. O Senhor falou, você vai cuidar dos meus rebanhos, você vai cuidar das minhas ovelhas. Quando você se converter, você vai confirmar os outros, mostrando que por ele ia passar um exemplo de um cuidado, de um serviço que espiritualmente o Senhor estaria fazendo, e que o aproveitamento daquele resultado na vida de Pedro se manifestaria aos irmãos, né? Como um zelo de Deus, usando ele nesse amadurecimento, nessa experiência, para que isso fosse também passado aos irmãos. E é isso exatamente o que a gente vê nessa carta, e principalmente nesse texto que a gente está lendo, né, no primeiro capítulo, que ele vai falar mais adiante que ele não desiste, e que por isso ele vai fazer o esforço de manter sempre esse ensinamento vívido na mente dos irmãos, vai fazer com que permaneça escrito, com que aquilo não seja esquecido, ou seja, ele vai ter todo um comportamento direcionado para que não fosse esquecido os ensinamentos do Senhor e aquilo que ele estava passando. Então, uma das coisas que assim a gente percebe é que quando o Senhor diz que daria as chaves a ele do reino
né, é muito discutível, porque as pessoas, alguns acham que ele tem uma penca de chave na mão, né, um molho de chave, e ele, na verdade, recebe essa incumbência. O Senhor fala que aquilo que fosse aberto, aquilo que fosse acionado, né, seria realmente ligado, mas o que ele também desligasse seria desligado, então fazendo menção de uma autoridade, né, de uma capacidade dada por Deus para não só abrir, como também fechar. E o que eu acho interessante, assim, dentro desse texto que nós lemos, é que Pedro parece que entende bem o que são as chaves, né? Porque a gente sabe que chave são dispositivos, né, de liberação mesmo, são senhas, são alguma coisa que, de alguma maneira, vai nos levar a alcançar a adentrar um ambiente, ou possuir alguma coisa, né? Ou acessar, como a gente conhece hoje o termo, né? Acessar um conteúdo, entender uma verdade. Então, chaves, né, vai sempre trazer essa ideia. E o que a gente percebe é que Pedro, ele começa a receber realmente de Deus, né, e principalmente da pessoa de Jesus, essas verdades que vão trazendo para ele o desenvolvimento da sua vida espiritual. Então, ele vai adentrando o reino, ele vai conseguindo acessar o reino por meio das chaves que ele recebe. E o que a gente percebe é que nesse capítulo, ele apresenta para a gente uma maneira de entrar no reino, uma maneira de acessar o reino, uma maneira de ser bem-sucedido nesse contexto de permanência, né, no reino de Deus. Então, quando ele fala aqui, a partir do versículo que nós lemos, né, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, por que ele está falando isso? Por que ele está trazendo esta observação e esta orientação para que fosse posto de uma forma, vamos dizer assim, cautelosa, cuidadosa, toda a diligência fosse depositada nisso. E nisso o quê? O que ele fala antes, né? Na primeira parte do capítulo, ele fala que o Senhor foi misericordioso, que o Senhor deu todas as coisas. Se nós voltarmos aqui, ele vai dizer assim: graça e paz vos sejam multiplicadas, no versículo 2. E ele fala assim: pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, muitas das vezes, e isso eu quero observar com os irmãos, porque a gente está vivendo um tempo difícil. Então, o que eu preciso? Eu preciso de graça e paz. Eu preciso disso. Nós precisamos de graça e paz. Mas como que estas coisas são multiplicadas? Como que elas podem ser multiplicadas, se não pelo conhecimento, né? Pelo conhecimento. Conhecimento de quê? O conhecimento de Deus e de Jesus. E ele fala assim, no versículo 3, como o seu divino poder nos deu tudo. Tudo o quê? Tudo o que diz respeito à vida e piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua gloriosa virtude, ou pela sua glória e virtude. Então, observem bem que Pedro entende claramente que a graça e a paz que nós precisamos, ela vem por meio do conhecimento. Então, se eu não sou diligente para conhecer, se eu não sou diligente para aprender, se eu não desejo, ou se eu não me empenho a desenvolver o meu entendimento das coisas que diz respeito à vida, à piedade, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus nos deu, então eu vou ter uma vida complicada. Mesmo que eu me declare cristão, mesmo que eu me declare um servo de Deus, eu vou ter dificuldades em me
em me manter de uma maneira equilibrada, ou virtuosa, como ele diz, nessa meta, nesse meu desejo de me tornar um crente maduro e experiente. Então, o tempo da idade biológica pode passar, mas eu posso envelhecer como homem, mas isso não me garante maturidade espiritual. Então, o que Pedro está dizendo é que nós precisamos, de alguma forma, empenhar diligência, ter um zelo pelo conhecimento, trazer isso como uma meta necessária para que a gente cresça espiritualmente. Então, ele vai acrescentar, ele vai falar sobre isso, ele vai dizer assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Então, eu preciso entender que, se Deus me chamou pela sua virtude, e se Deus quer me tornar uma pessoa virtuosa, né, eu preciso acrescentar algumas coisas. E aí Pedro vai colocando esse tipo de combinação, que a gente pode também chamar de chave, né? Ele vai combinando algumas coisas que vão dando resultados e que vão trazendo um efeito positivo na vida daquele que usa essa chave, que vai fazer uso desse mecanismo para desenvolver a sua vida. Então, ele vai dizer assim, né, que você precisa pegar a fé e a virtude e casar uma com a outra. Então, ele está falando de chaves, ele está falando de combinações, ele está falando de coisas que, se forem, assim como nós conseguimos efetuar algumas misturas químicas, né, para a gente poder chegar num resultado, um remédio, por exemplo, que precisa de alguns componentes para dar o efeito que se quer curador ou curativo, né? Também na vida espiritual, as coisas precisam ser combinadas. E aí Pedro está dando esse tipo de chave, como se fosse algo, um segredo espiritual, que ele certamente viveu, porque ele precisou disso para equilibrar a sua vida, e aí ele vem trazendo para a gente aquilo que ele já passou, aquilo que ele já aprendeu. E aí ele vai, o que eu acho interessante é que ele vai colocar que todas essas manifestações, né, que ele coloca a fé com a virtude, depois ele fala, quando eu faço esse primeiro passo, então eu preciso a virtude acrescentar o conhecimento. E aí, com o conhecimento, eu preciso trazer a temperança, que é o equilíbrio, é o domínio próprio, né? Eu preciso, depois que eu tenho o domínio próprio, né, eu preciso trazer a paciência, a temperança, né? Eu preciso trazer a paciência junto, que a temperança é o mesmo do domínio próprio. E aí eu preciso da paciência, eu já cheguei na paciência, mas o que adianta a paciência? Eu preciso também acrescentar, eu preciso trazer mais um elemento, que é a piedade. Então, ele vai trazer esse conjunto de informações, de qualidades e de virtudes que precisam ser valorizadas, né? Vamos dizer assim, na nossa vida, e a gente precisa acrescentar isso no nosso viver. Ele vai dizer, aí vamos chegar aqui no versículo... no versículo 8, ele fala assim, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, uma das coisas que a gente vê, que muitas reclamações que a gente vê no âmbito da igreja, é o desânimo. O desânimo é uma das dificuldades muito grande na vida de muitos cristãos, né? E a gente vivendo um tempo difícil como a gente vive hoje, isso aumenta. E o que ele está dizendo é que quando eu tenho essa habilidade de entender que essas coisas que ele colocou são chaves específicas que vão me trazer uma vida ativa e que isso, existindo em mim, não vai permitir de modo nenhum que o desânimo tome conta de mim, então eu preciso fazer disso uma busca, como ele diz, com diligência.
uma busca com zelo. Então, ele fala assim, se isto houver, primeiro tem que existir. Depois ele fala assim, tem que aumentar. Então, não basta apenas existir. Significa que eu estou dentro de um processo, significa que se eu tenho a virtude, se eu tenho a fé, se eu tenho a paciência, não basta isso existir em mim, isso tem que aumentar. Eu preciso ter esses elementos sempre de maneira crescente em mim, que é o que a gente vai chamar de experiência ou de maturidade, né? Eu amadureço quando eu valorizo a minha experiência, quando eu desempenho o meu papel dentro desse processo de maneira positiva. Isso é maturidade. Agora, quando eu estou dentro do processo, mas não sou diligente, não sou atencioso, não sou zeloso, não consigo entender que essas realidades precisam ser combinadas, que eu preciso de fé, mas que eu preciso de paciência, que eu preciso de paciência, mas eu preciso de piedade, eu preciso da piedade, mas eu preciso de domínio próprio, eu preciso me equilibrar, eu preciso me controlar. Então, se eu não tiver essas coisas bem evidentes, né, evidenciadas em mim, e não trabalhar para que isso aumente, eu vou cair exatamente naquilo que hoje muitos estão reclamando, que é o desânimo, que é a ociosidade, que é a vida cristã sem fruto, que é aquela vida de uma pessoa que está paralisada por causa do seu sentimento, né? Ele não consegue encontrar a motivação, ele não consegue encontrar razão para cantar, para orar, para estar presente nas reuniões, para compartilhar dos momentos de crescimento da igreja, porque ele está afetado pela sua própria negligência. Ele está, muitas das vezes, desligado desse processo que precisa ser contínuo na nossa vida. Então, ele, ao contrário do que ele fala aqui, né, que essas coisas existindo em nós e aumentando, isso não vai deixar a gente ocioso e nem vai deixar estéril, né? Porque a esterilidade, né, no conhecimento é o quê? É uma pessoa que chegou a um certo nível e ali ela não cresce mais, ela não tem mais nenhum conteúdo, ela não tem avanço na vida dela. E aí ela vai ficar uma pessoa infrutífera, né? E a ociosidade, que é exatamente o que você precisa, o que vai manter uma pessoa ativa na vida cristã? O que mantém uma pessoa ativa na vida cristã? É justamente quando ela é zelosa, quando ela se empenha, quando ela está sempre aprendendo, quando ela está participativa. Se ela é desanimada, se ela é ausente, se ela não está empenhada, o que vai acontecer? Isso gera ociosidade e esterilidade. Então, Pedro entendeu isso. É interessante quando Pedro fala de domínio próprio, porque é uma coisa que, no princípio, a gente vê claramente que ele não tem, né? E como que ele conseguiu? Como que ele conseguiu ter essas virtudes? Primeiro, claro, ele sabe perfeitamente que é pelo conhecimento. Não é porque ele tem nenhum mérito. Ele está falando assim, ele tem conhecimento de que estas coisas foram dadas. Ele tem conhecimento de que Deus deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Entendeu? E ele sabe que estas coisas dadas por Deus não podem ser desprezadas. Então, eu não tenho que buscar pelo meu mérito, mas eu tenho que buscar pelo conhecimento, pela graça e pela misericórdia de Deus, por aquilo que ele mesmo fez por nós. Outro ponto que ele diz aqui, importante, é que ele fala que, ele fala no versículo 9, pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Né? E aí ele fala da cegueira de duas maneiras, né? Ele fala daqui da cegueira de duas maneiras. As pessoas que não estão sendo diligentes para manter essas virtudes na sua vida, elas são consideradas cegas. Mas o que são os cegos aqui? Os cegos, aqui por ele, são considerados pessoas que não conseguem ver longe. Ela só vê o que está perto. E por ver só o que está perto, como que você pode ver o que está longe, se não for por fé? Não é? Então, o que ele está querendo dizer? Que as pessoas, alguns dentre nós mesmo, muitas das vezes não têm uma visão distante, porque ele não tem a fé, a visão da fé. Ele tem só a visão material. E aí, ele vê perto, ele só tem aquela visão
superficial. Ele não tem aquela visão espiritual que dá a ele o alcance, como a Bíblia fala de Abraão, como a Bíblia vai falar de muitos exemplos de fé, de pessoas que tinham uma visão muito além do seu tempo, muito além da sua era, porque eles confiavam na promessa de Deus. E eles, então, tinham um proceder baseado na esperança, baseado naquilo que se esperava, que é uma das características da fé, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento de que Pedro está nos dando um caminho para resolver esse problema da mornidão, o problema da falta de vontade, né? Trazendo para nós um segredo que já não é mais segredo, porque é uma revelação espiritual, mas que ele traz um ensinamento para que a gente se atente para isso. Então, ele traz essas questões muito claras e ele fala, aquele que não tem essas coisas, ele só vê o que está perto. E talvez esse seja o problema de muitas pessoas entre nós, né? Pessoas que vão, de alguma maneira, estar produzindo, às vezes, um resultado como Pedro. Então, outro ponto aqui que eu acho importante, a gente vai caminhar para o fim, é que ele fala assim, ó, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Então, quem é que não depende de firmeza? Como que eu posso fazer mais firme a minha eleição e a minha vocação? Como que eu posso fazer? Eu recebo, mas eu preciso me identificar com com esse chamamento do Senhor. Isso vai ser manifesto no resultado da minha vida. Então, o que Pedro está dizendo é que eu preciso caminhar dentro de um processo onde cada vez mais essas características espirituais vão se revelar em mim, me dando confirmação de que eu estou dentro do chamado, de que eu estou dentro da eleição, de que eu estou dentro daquilo que o Senhor fez por mim. Então, se Ele, por misericórdia, me chamou, se Ele, por misericórdia, me abençoou com as bênçãos espirituais, se Ele me deu as ferramentas, se Ele me fez participante da sua natureza, então, como que eu não vou conseguir identificar a natureza de Deus crescendo em mim? Então, é o que ele está dizendo. Como que eu sei que isso cada vez se torna mais firme? Porque eu percebo que aquilo que eu não tinha antes, agora eu tenho. O que Pedro percebia é que aqueles ele fala que é uma vida de crescimento, cada vez mais, e ele fala que você precisa, quanto mais se aproxima o tempo do fim, mais a gente ainda precisa confirmar isso e manter um padrão de vida em santidade com Deus, e a vida em santidade é exatamente o que ele enxerga nessas virtudes que crescem dentro de nós. Então, ele coloca assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, no versículo 10. Fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Então, a gente vê qual é a razão de muita gente tropeçar. Porque não há diligência. Não há falha na palavra, né? Não há falha nestas coisas, naquilo que Deus deu, como ele diz aqui no início do capítulo 1. Mas a falha está no comportamento humano. Muitas das vezes, a negligência humana faz prejudicar, como a gente vê aquela parábola das 10 virgens. E que 5 loucas têm também azeite, têm também lâmpada, mas elas não são diligentes, elas não são prudentes. E, com o tempo, elas não providenciam o suprimento que vai manter o tempo necessário. Então, muitos de nós começam bem, e, às vezes, até tendo bons conteúdos, mas a gente precisa fazer com que isso seja desenvolvido, que isso cresça, para que o tempo, as circunstâncias, os problemas que a gente enfrenta, o século que a gente está vivendo, que é um século muito
muito problemático, não roube da gente. Ao contrário, nós façamos crescer como um investimento, né? Façamos crescer o que já recebemos, que é o que a Bíblia fala também nas parábolas. Você desenvolver, você fazer crescer. Você ganhou 5 talentos, você tem que granjear, você tem que desenvolver. Você não tem que achar que isso tem que ser guardado nesse valor. Você precisa desenvolver. E é isso que Pedro está nos falando. Então, eu acredito que esta palavra, hoje, tem um peso muito bom para nós, no sentido de nos despertar, nesse tempo que a gente está vivendo, da gente aproveitar e prestar atenção nessas palavras que Pedro coloca. Na paciência, no zelo, na diligência, no conhecimento, no domínio próprio, na perseverança. Vamos focar um pouco nisso e dar uma analisada em nós mesmos e ver como tem sido o nosso empenho nessas virtudes. Porque a gente vai conseguir desenvolver um pouco mais daquilo que nos falta. Talvez falte paciência para uns, né? Talvez falta um pouco mais de diligência para o outro, talvez para o outro o domínio próprio, mas a verdade é que isso tudo tem que abundar em nossas vidas. E Pedro está exatamente falando isso. No versículo 11, ele fala assim, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fechei nesse versículo, por quê? Porque eu iniciei falando das chaves, que o Senhor disse a Pedro que a chave do reino, que o Senhor daria a ele as chaves do reino. Que chaves mais nós podemos receber, senão os ensinamentos, senão as orientações do Senhor? Então, ele fala assim, se você, o que Pedro fala, né? Porque se houver, né, amplamente estas coisas em nós, se isso abundar em nós, se isso se desenvolver em nós, olha o que ele fala, assim vos será amplamente concedida. Não é uma portinha estreita, ele fala que vai ser uma coisa ampla. É uma entrada larga, você vai entrar de uma forma ampla no reino de Deus. Mas como que você entra? Para entrar tem que ter uma chave? Tem que ter alguma coisa que te faça entrar? Sim, tem. E o que faz entrar no reino de Deus é a verdade. E a verdade é o que liberta, a verdade é o que salva, a verdade é o que o Senhor tem nos trazido. Então, do que eu preciso? Eu preciso da verdade, mas eu preciso buscá-la com diligência. E a verdade está exatamente naquilo que o Senhor Jesus veio fazer por nós, do que Deus veio no seu plano, trazendo na pessoa de Jesus. Então, o Senhor trouxe graça, o Senhor trouxe salvação, o Senhor trouxe misericórdia, o Senhor trouxe todos esses benefícios, e com esses benefícios, o Senhor nos deu as ferramentas, os elementos que nós precisamos para que isso seja desenvolvido. Então, o apóstolo Pedro, ele fala isso com muita propriedade, e eu gosto quando ele fala isso, porque partindo da ideia de que Pedro foi um homem que precisou de um tratamento intenso, né? Precisou daquele intensivo do Senhor naqueles momentos difíceis, a gente percebe claramente que o seu resultado é um resultado positivo, e é o que ele está falando. Então, ele não quer que a gente fique ocioso, ele não quer que a gente fique infrutífero, mas ele mostra que se a gente seguir por esse caminho, onde ele traz essa orientação, não haverá nenhuma oportunidade para a gente desistir, nós não tropeçaremos e nós não teremos, de modo nenhum, uma vida estéril diante do Senhor. Então, esta palavra que eu trago hoje para os irmãos é exatamente para que a gente tenha essa oportunidade nesta noite de considerar um pouco mais aquilo que tem nos faltado. Porque se nós recebemos, devemos pensar como Pedro diz, eu não posso me contentar apenas em ter recebido, eu preciso aumentar aquilo que eu recebi. Então, todos nós recebemos. Então, vamos trabalhar para que a gente aumente, né? Aumente na convivência, na comunhão com os irmãos, ouvindo, aprendendo por nós mesmos também, sentados, lendo, orando, pedindo ao Espírito do Senhor que nos traga a iluminação, que traga a revelação necessária, que não sejam as nossas conclusões simplesmente,
mas que o Senhor nos abra o entendimento das Escrituras, como Ele fazia e fez com todos os outros antes de nós, com os próprios apóstolos, né, que vieram e trouxeram os ensinamentos, para que isso tudo pudesse trazer resultado positivo para toda a igreja e para todos nós. Então, que o Senhor nos abençoe e que essa palavra possa realmente nos conduzir nesses dias e que a gente possa crescer mais e cada um de nós encontrar realmente um pouco mais de oportunidade para frutificar e para não estar ocioso, né? Porque se a gente fizer isso, a gente vai ter sempre oportunidade. Ninguém vai chamar uma pessoa ociosa, ninguém vai chamar uma pessoa estéril, né? É preciso estar ativo, é preciso estar envolvido para que as oportunidades surjam, para que os convites venham, para que você seja chamado para uma oração, para que você seja chamado para uma pregação. Se você não estiver dentro da convivência, você vai ficar esquecido e isso vai ficar como uma árvore morta. Então, é preciso estar no contexto, é preciso estar ativo. É o que Pedro está dizendo. Precisamos estar com essa meta de sempre estar crescendo. E esse crescimento tem que ser no movimento da igreja, na presença, na comunhão, nos encontros, nas oportunidades que o Senhor nos dá, para que isso possa produzir em nós sempre, cada vez mais, oportunidades. E a gente vai crescendo junto com todos os irmãos, e o Senhor vai edificando toda a igreja, e nós vamos participando dessa edificação, e chegamos, então, à maturidade que o Senhor tanto espera de cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe nessa noite. Amém. Obrigado, irmão Alfredo. E é precisamente isso, né? É necessário esse envolvimento com as coisas de Deus, para que Ele nos aperfeiçoe, né? Nós somos... E Pedro é um exemplo disso, né? Pedro era completamente imperfeito. Era aquele homem, como o irmão falou logo no início, né? Cheio de dificuldades, problemas, impetuoso, né? Sim. Mas Deus foi aperfeiçoando o seu servo a ponto de ser o próprio apóstolo Paulo, né, ter reconhecido Sim. Pedro, Tiago e João como colunas Sim. da igreja. É verdade. E assim somos nós também. Com todas as nossas dificuldades, o Senhor nos usa. Mas para ser usado, é preciso estar interessado em permitir que o Senhor nos aperfeiçoe, né? Então, nós temos que nos fazer presentes. Onde há possibilidade de nós crescermos, né? E a igreja, o local, né, onde reunimos, é para isso, né? É para isso. Quando nós afastamos, deixamos a igreja de lado, local falando, né? E mesmo aqui nas lives, né? Quando nós nos afastamos de ouvir a palavra, há um esvaziamento. É um esvaziamento. Gradual. Isso. Gradativamente vai se esvaziando. Muito obrigado, irmão. Dá um abraço aí na família, né? No irmão, na esposa lá, na Rosângela, e no irmão Eloy em especial. Tá bom? E eu vou agendar depois